Na verdade, o exercício físico é a parte mais variável do gasto calórico diário. É a parte mais Atividade variável. física, né? De O uma gasto forma geral, calórico do né? exercício é a parte mais variável do gasto calórico diário. A taxa metabólica basal não é influenciada quase nada pelo exercício físico. Exato. Então, é mais ou menos isso que a gente Exato. está tentando desmistificar aqui. Taxa metabólica basal é o basal. Não tem nada a ver com gasto calórico do exercício. É bom frisar. Né? É TMB, medido em condições padrão, dentro do laboratório, temperatura adequada, você deitado lá por 12 horas. Aí você mensura o mínimo necessário para manter o indivíduo vivo em termos de gasto calórico. Né? Energia ali, demanda energética. E aí que tá. Alguns acreditam que aumentar muito a massa magra, aquele indivíduo vai aumentar muito a TMB, ou seja, o mínimo necessário para ele se manter vivo. Isso não vai acontecer, principalmente durante o processo de emagrecimento de um cidadão obeso, que vem perdendo muitos e muitos quilos. Porque o que mais influencia na TMB, que é crônico, né, é massa corporal total. O exercício físico é muito importante. E realmente não preciso ficar me ligando tanto quantas calorias ele gastou. Você pode tentar quantificar, faz parte sim, né, dentro do combo nutricionista e educador físico. Sim. Você tem que ter uma ideia do gasto calórico, porque isso vai influenciar na parte da nutrição. Nutrição está ali para ser ajustada à demanda do treino. Né? Provavelmente, por exemplo, se o nutricionista estiver fazendo uma very low calorie diet, ou só com 400 calorias, 500, 800, 1000, que seja, ele tem que saber qual é o grau de exercício físico que o sujeito está fazendo. Se for no momento de duração e intensidade elevada, talvez ele não aguente fazer uma dieta tão restritiva. E principalmente se estiver fazendo exercício intenso, então intensidade elevada, o teor de carboidrato nessa dieta vai ter que aumentar. Então fazer uma dieta cetogênica já vai dar uma complicada. Mas é muito importante fazer exercício físico. A galera às vezes só se pega falando assim, ó, tem que emagrecer, tem que perder gordura, porque a gordura no excesso dá dislipidemia, dá síndrome metabólica, diabetes, hipertensão e tal. A gordura faz e acontece, né? Mas ninguém, ou poucos falam, mas vem cá, e a sarcopenia? E a falta de músculo esquelético? Só se fala do problema do excesso da gordura. E ninguém fala, ou poucos falam, do problema de saúde da perda de massa magra. O exercício físico está aí. Um ponto deles está aí, né? Você aumentar a massa magra do sujeito para aumentar a qualidade de vida e fazer a força, atividade do dia a dia dele, porque você perder massa magra te prejudica e muito, né? Um outro ponto, talvez o exercício físico ou o gasto calórico, nessas atividades de 1 hora de academia, o gasto calórico não vai ser tão alto. Com certeza não. Depende da massa corporal total do sujeito. Você vai ter 200 calorias, 300, 350, depende do tamanho do sujeito, né? O peso corporal vai influenciar esse gasto calórico do exercício. Então, o gasto calórico do exercício talvez não seja o mais importante, a parcela da atividade física, porque se eu comer um pacote de biscoito recheado, já pagou a conta Às de vezes caloria mais. por caloria. Às vezes mais. Mas o exercício físico está ali, por exemplo, dentro de um estilo de vida ali, bom, naquele momento que o cidadão está ansioso, está estressado, está nervoso, ele desconta na comida. Normalmente é tal da fome emocional. Então, em vez dele descontar na comida, uma estratégia, um gatilho que você percebeu, você pode descontar numa música, ou fazer um podcast, escutar um podcast, ir para a praia, fazer um esporte, ir para a academia. O exercício físico está muito mais aí. Talvez seja até muito mais interessante, o grau de importância é na manutenção do peso perdido, do que sim gasto calórico para emagrecer. Ele contribui também, tá? Mas talvez seja muito mais nessa situação, trocar aquela fome emocional, ele tirar aquele gatilho para descontar na comida e descontar no exercício físico, por exemplo. Né? A tal dos hormônios ali na corrente sanguínea, né? Adrenalina, uma endorfina, o cidadão fica tranquilo. E quem faz exercício físico, seja moderado ou intenso, né? Aí depende se é esporte, pode ser no esporte também, seja individual ou coletivo, você não consegue pensar em outra coisa a não ser no exercício físico, senão você não consegue fazer. Você para até de pensar na comida. Né? Se eu estou jogando meu vôlei de praia, se eu estou jogando meu handball, futebol, vôlei, na academia, no crossfit, cara, eu tenho que pensar naquilo naquele momento. Não tem como pensar na comida. Então você também desconecta um pouco da comida. O exercício físico está por aí. Mas é bom a gente voltar naquele tema do balanço energético também, o neutro, do platô. Como a gente estava falando, muitos acreditam que o platô chega determinado pelo metabolismo lento.
não é pelo metabolismo lento, né? Muitos podem acreditar, olha, se o problema fosse o metabolismo lento, era só compensar fazendo mais atividade física, mais exercício físico, já que eu gasto menos com minha termogênese adaptativa bombando, vamos fazer mais academia. E aí tem uma coisa que acontece, né, que é bom a gente comentar também, está na literatura científica, que é a compensação metabólica. Compensação metabólica. O que seria isso? A compensação metabólica. Nada mais é do que o seu corpo se adaptando a isso. Aquele exercício que você fazia, gastava 300 calorias numa aula de spinning, você vai fazer durante o processo de emagrecimento de uma forma mais eficiente. Em vez de gastar 300 calorias, o seu corpo vai gastar menos. Quanto menos, Thiago? 20%, 30% a menos, talvez. Então, o teu corpo, na verdade, na sua perspectiva, ele está jogando contra você. Você quer gastar mais caloria, ele está gastando menos, ele é poupador. Mas, de uma perspectiva de evolução da espécie biológica, ele está fazendo certo. Quanto maior o déficit calórico gerado, 1.000 calorias, 1.500 por dia, 2.000, mais o botão, vamos dizer assim, tem um botão vermelho ali de alerta. É apertado no seu mapa metabólico para induzir que você volte àquele peso original. Porque na perspectiva, de novo, da nossa espécie, sempre faltou comida. Você sempre teve que literalmente correr atrás de comida. Você não tinha um obeso 3 gerações atrás, 2 gerações atrás. Vê a foto dos seus avós, enquanto criança não tinha nenhum obeso. Né? E agora tem um monte de obeso, até criança obesa. E não foi a genética que mudou da nossa espécie. A genética não, mas foi o comportamento, meio obesogênico, alimentação, sedentarismo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A compensação metabólica. Né? Então, por mais que você tente compensar, e tem que compensar de certa forma mesmo, fazendo mais atividade física, mas o teu corpo entende, cara, ele está aumentando o gasto calórico e está comendo de menos, eu vou ter que me adaptar. Vamos apertar o botão vermelho de alerta. E esse botão vermelho de alerta, ele é mais apertado, mais forte, quanto maior o déficit calórico que você impõe. Mais as adaptações, os feedbacks internos, neurohormonais do seu organismo, para frear aquela perda de peso e você voltar ao peso original. Porque o teu corpo está interpretando o quê? É sobrevivência. Perigo, sobrevivência. Ele não sabe se você está na dieta da moda, ou você é um náufrago, ou você é um prisioneiro de guerra, ou você está na ilha deserta. Ou até uma pessoa aqui do teu dia a dia, Brasilzão, Rio de Janeiro, vai para dentro, que não tem acesso à comida, está passando fome. Se você está passando fome, seja pela dieta da moda, não tem condições sociais de obter alimento, né? O teu corpo tem que te preservar. Como? Só vou falar um lado da moeda agora. Diminuindo um pouco o seu metabolismo, não tanto quanto você imagina. Teu metabolismo não vai ficar tão lento assim. E aquele exercício que você faz, que vai ter que fazer, perspectiva histórica de novo, você tem que fazer exercício para ir atrás da comida, vai caçar, ou eventualmente, né, pegar semente, fruta de uma árvore, ok? Mas pegar um animal você tem que caçar, então você tem que ter, tem que estar ativo. Né? O sistema nervoso central tem que estar ativo, esse de fato fica ativo ainda, né? E aí, para você tentar conciliar isso, você está apertando o botão vermelho. E quanto, novamente, só para frisar de passar essa etapa, quanto maior o déficit calórico, mais esse botão vermelho aponta. E aí você tem adaptações hormonais, por exemplo, leptina, grelina, hormônios que a gente vai comentar, estão alterados. E podem ficar alterados, tem trabalhos descritos, por até 1 ano, por exemplo. Isso não é unânime, tá? Mas tem trabalhos mostrando que essas alterações hormonais ficam alteradas até 1 ano, por exemplo, forçando que você volte ao peso original. Você vê que o problema não é emagrecer. O cara literalmente fecha a boca, faz a dieta da moda, restritiva e tal, ele consegue emagrecer, chegando no platô, daqui a pouco tem um reganho de peso. Né? Que 90% das pessoas têm um reganho de peso. A gente vai comentar disso. O problema é nem tanto emagrecer, mas é manter esse emagrecimento, parte por questões comportamentais, mas metabólicas também. É o teu corpo, entre aspas, jogando contra. Na tua perspectiva, ele está jogando contra, mas na verdade está jogando a favor.